Olá para você que acompanha aqui no meu canal. Que alegria estarmos aqui em mais um vídeo, mais um dia. E é isso, né? Sempre alegre, né? As coisas acontecem e a gente está na correria, a prova tá chegando, mas Deus está no controle aí, vai dar tudo certo. Pessoal, eu gostaria de saber de vocês o que que vocês estão achando do áudio, o que que precisa melhorar, o que vocês É, comentem aqui que eu vou ficar muito feliz, tá bom? Comentário de vocês, vamos fazer. Se você está chegando aqui pela primeira vez, estamos fazendo todas as questões revalidas de todos os anos, de todos os tempos, né? De todas as bancas. E é isso, né? Fazemos 25 questões a cada vídeo, né? 50 questões por dia. Basicamente, fazemos uma parte, 25 de manhã e 25 na parte da tarde. E é com a grande alegria que a gente está aqui, né? Questão 151, revalida INEP. Então vamos fazer até a questão 175. Então, o vídeo está sendo na faixa de 30 minutinhos, né, 40 minutos, então a gente está tendo, estamos sendo bem sucintos, né? Eu estou dando vários insights também para você que está estudando para a prova do ENAMED, ENAD, Revalida INEP, o FMT, todos os revalidas também, né? Provas irmãs, né? É, eu estou dando insights tanto para a prova teórica e depois vou começar mais sobre a prova prática. E é isso. Vamos começar. Revalida INEP 2013. Criança com 2 anos de idade foi vítima de atropelamento por automóvel 20 minutos, sendo trazida para o SAMU juntamente com a mãe. Ao chegar ao hospital de referência terciária, encontra-se chorosa e responde ao estímulo verbal, queixa de muita dor abdominal com discreto aumento do volume abdominal. Os sinais os sinais vitais são de frequência cardíaca aumentada, pressão é, tá um pouco diminuída, 90% né, diminuída. Respiratória aumentada e saturando normal. A reposição volêmica na sala de trauma foi submetida à realização de tomografia computadorizada de crânio, não mostra alterações. A tomografia de abdômen mostrou lesão hepática de grau 2. Quais os próximos passos? Laparotomia se não houver estabilização volêmica com 20 ml por quilo de concentrado de hemácia, observação clínica com repouso absoluto no leito para evitar novo sangramento, repouso absoluto no leito com reposição de 40 ml por quilo de concentrado de hemácias. Laparotomia se estiver distensão abdominal importante. Laparotomia exploradora imediata. Precisamos fazer reposição volêmica, a primeira conduta, né? E depois, se não houver, aí fazemos a laparotomia. Vamos seguir. 152, revalida INEP. Revalida sempre questões grandes, né? 2012, revalida INEP. O pediatra da emergência de um hospital infantil recebeu a criança com 2 anos de idade que tinha sido atropelada há 60 minutos. Ao exame físico, a criança encontra-se sonolenta e respondendo mal às solicitações. Encontra-se pálida, desidratada e com sudorese fria. Pupilas isocóricas fotorreativas, mímica facial preservada. O fundo de olho sem sinais de hemorragia ou edema papilar. Pressão arterial de 40 por 20, frequência cardíaca aumentada. Ausculta cardíaca sem sopros e ausculta pulmonar normal. Ao abdômen observa-se distensão importante e diminuição dos ruídos aéreos. Criança reage à palpitação superficial difusa do abdômen e não se palpam visceromegálias. A criança mobiliza os 4 membros e apresenta reflexos profundos dúplos e quadros globalmente. Apresenta também reflexo cutâneo plantar e reflexão bilateralmente. Após a infusão de cristalóide de concentrado de hemácias, já com 3 horas de evolução, a criança apresenta frequência cardíaca aumentada e frequência respiratória aumentada, pressão arterial diminuída.
O abdômen continuava distendido, difusamente dolorosa palpação com hiperemia periumbilical e irritação peritoneal. O exame, ó, hemoglobina baixa, hematócrito baixo, leucócito aumentado, plaquetas normais, bilirrubinas transaminases hepáticas normais. Ó, aqui vem hiperamilasemia e hiperlipazemia. Com base no quadro clínico, a suspeição diagnóstica é hepática não é, hepática não é, vias biliares também não, pancreática sim, né? Hiperamilasemia e hiperlipazemia e também com irritação peritoneal, então pneumoperitônio e pancreática, né? É isso, bora. 2023, Revalidinep anulado. Uma paciente com 30 anos, grávida de 34 semanas, sofreu colisão frontal alto versus anteparo, muro, sentado no banco do passageiro sem cinto de segurança. Foi atendida por equipe de emergências pré-hospitalar com relato de parada cardíaca e manobras de reanimação cerca de 5 minutos, sem sucesso durante sua remoção até o pronto-socorro de hospital. Foi admitida pelo cirurgião geral em parada cardiorrespiratória e midríase paralítica bilateral, hematoma volumoso em região frontal. Nesse caso, a conduta profissional para o atendimento, considerar morte materno-fetal, cirurgia de cesárea de urgência, caminhar a paciente para gineco-obstetra ou solicitar a sonografia. Gente, acredito que seria esse, né? Vamos ver se é esse mesmo. Pessoal, iniciado pela banca, mas a questão foi corretamente anulada. Ó, essa conduta correta se a vítima tivesse menos de 5 minutos de PCR e reanimação. Então, então bora. 2023, Evadinep. Uma paciente com 45 anos, vítima de colisão automobilística, tipo auto versus anteparo, muro com velocidade de aproximadamente 60 quilômetros por hora, foi trazida à unidade de emergência pelo serviço de resgate pré-hospitalar e prancha rígida e com colar cervical. Relata que estava utilizando cinto de segurança e que ao abrir o airbag acionado, que foi abrir o airbag acionado, nega qualquer sintoma no momento. eh, Na avaliação primária feita na chegada do paciente à sala de emergência, registram-se vias aéreas prévias, exames respiratório normal, respiratória está um pouco aumentada, cardíaca normal, pressão também normal, além disso apresentou exame neurológico normal, escala de tom Edgardo 15 e a ausência de lesões externas aparentes. Em relação à mobilização da coluna desse paciente, a conduta mais adequada é solicitar radiografias de coluna, AP e perfil. O paciente está bem, calma aí. Retirar do colar cervical e manter o paciente em observação com mobilização de prancha rígida por mais de 6 horas. Retirado do prancha, caso os exame físico da coluna e o exame neurológico estejam normais. Manter o paciente com colar cervical e prancha rígida e observação por 12 horas e após esse período repetir exame neurológico, retirando colar e a prancha rígida, caso o exame de normalidade, executar rolamento do bloco, do corpo em bloco, mantendo a cabeça do paciente em posição neutra e proceder ao exame físico da coluna e exame neurológico, retirando o colar e afrouxando caso exames de normalidade. É isso, né, pessoal? Vai, 2022, Revalinep anulado. Vai. Um homem de 35 anos vítima de acidente automobilístico foi inicialmente atendido em unidade de pronto atendimento e em seguida levado pelo serviço de atendimento móvel de urgência ao hospital. No exame físico, apresenta Glasgow de 15, frequência cardíaca de 120, respiratória de 24, pressão normal, saturando um pouco baixo, né? Glicemia normal, murmúrio vesicular presente sem ruídos,
ritmo cardíaco regular, normal, força muscular, membro superior direito e esquerdo, grau 4, 5. Sensibilidade preservada, membros superiores, força grau 0 e membro inferior direito, 1, 1 em 5. Em membro inferior esquerdo, com sensibilidade, membros inferiores diminuída, reflexo patelar, aquileu e bicipital presentes simétricos. Qual é o exame complementar inicial? Mielografia, radiografia simples, ressonância magnética e tomografia. Pessoal, acredito que seja radiografia e também uma tomografia. Mas por que que eu acho que foi corretamente anulado? Deixa eu ver aqui. Ah, realmente, a tomografia seria o exame de escolha. Por quê? Porque está debaixo, né, do do umbigo, né? É isso aí, bora passar. 2024, Revalida INEP. Um paciente com 44 anos, vítima de queda de um andaime de 4 metros de altura, é trazido ao serviço de emergência hospitalar por familiares. Durante a avaliação inicial na sala de emergência, o paciente se mantém em Glasgow 15 e com perda de sensibilidade tátil e dolorosa da região de cicatriz umbilical até os pés. Apresenta movimentos de sensibilidade normais em membros superiores, paralisia em ambos os membros inferiores, os seguintes sinais vitais: frequência 16, cardíaca 90, pressão arterial normal, saturação periférica de oxigênio de 100, e o paciente não ingeriu álcool e drogas, era previamente saudável, não utiliza medicações. Qual a lesão nível medular relativo à interrupção compatível com o quadro clínico? Pessoal, eu tenho um quadro, se vocês quiserem depois eu mando esse quadro. Ó, o peito do mamilo é T4. Aí o umbigo é T10. Entendeu? Então, se foi desde a cicatriz umbilical até os pés, então é porque foi nessa parte, né? Em 2012, Revalida INEP, um homem com 21 anos de idade, está internado em pronto-socorro de um hospital terciário após adequada atenção pré-hospitalar e remoção feita pelo SAMU no local. Ele foi vítima de acidente de trânsito devido à queda de moto ocorrida há 15 horas e apresenta traumatismo raquimedular cervical grave. Ao repetir o exame físico, o paciente constata retorno do reflexo bulbar venoso ainda nas primeiras 24 horas do evento traumático, o que sugere esse último achado clínico. Pessoal, uma questão não comum, mas eu vou falar bem sucinto aqui, que quando tem algum acidente e acontece um traumatismo raquimedular cervical, o que que pode dar aqui? Pode dar um término choque regular. Vamos ver. É isso mesmo. Vamos seguindo. 2012, Revalineb, paciente do sexo feminino com 23 anos de idade em tratamento clínico para transtorno depressivo. Deu entrada na emergência devido à tentativa de suicídio com fogo após banhar-se com álcool. Que já se diz sensação de sufocamento, dor nas áreas queimadas. Ao exame apresentava extremamente ansiosa, pouco cooperativa, gemente, com queimadura segundo e terceiro grau de face, tronco anterior e posterior, membro superior esquerdo, incluindo a palma da mão. Taquipneia, taquicárdica, pressão normal. Queimadura de cílios e vibrisas nasais. Qual a primeira coisa que você vai fazer com uma pessoa que tem vibrisas nasais? Discreta sibilância. Tá. A medida mais urgente a ser adotada por esse paciente. Ó, queimadura caiu no, na prova prática de 2024.1. Hidratação, acesso, resfriamento, intubação ou monitorização? Primeiro intubar, né, galera? É A de vias aéreas. Vai, 2023 é Vale INEP. Adolescente com 12 anos atendido na unidade de atendimento relata choque elétrico ao manusear o cabo de energia na rua onde mora e que não houve perda de consciência.
A paciente encontra-se orientada e estável hemodinamicamente. Ao exame físico, roupas chamuscadas, área avermelhada na colesão cutânea compatível com queimadura de primeiro grau em todo o membro superior direito e pescoço, além de áreas esbranquiçadas com 1 centímetro profunda no calcânio direito. O médico assistente, após instituir as medidas iniciais de estabilização, opta por solicitar a transferência da paciente para a unidade de pronto atendimento, unidade de tratamento de queimaduras. Ó, queimadura de novo, hein? O critério que justifica a solicitação da transferência pedida pelo médico é a queimadura ser de qualquer profundidade, desde que seja maior que 10%, é 20%. Em algumas situações, né? Segundo grau é 20%. Profundidade, segundo grau é até 100%, não. Elétrica, extremidade do corpo, com passagem da corrente, ou elétrica de baixa voltagem, com formação de arco voltaico. É, pessoal. A elétrica em extremidade do corpo com passagem de alta de corrente. 2024, ó, uma questão do ano passado, né? 2024, você está assistindo esse vídeo em 2025, é, está desatualizada. Mas bora ver aqui. 2024. Um homem de 30 anos com 90 quilos sofre queimadura ao acender churrasqueira. Ele apresenta lesões em face anterior do tronco. Ó, já vai calculando, né? Face anterior do tronco, posterior dos membros superiores e face anterior do membro inferior. É trazido consciente ao pronto-socorro com queixa de muita dor. O exame físico ele temas todas as áreas atingidas com muitas bolhas, principalmente no tórax, antebraço, mãos e pés. Nessa situação, considerando a reposição da regra dos 9, preconizado pelo ATLS, assinale a alternativa que apresenta, respectivamente, classificação da queimadura e reposição volêmica indicada para esse paciente. Pessoal, o que que é isso, né? Vamos ver comigo aqui, ó. É face anterior do tronco e face anterior e posterior dos membros superiores. Então é 4,5 cada lado do membro superior. Lá, esquerdo, tanto direito, né? Então é 9 mais 9, 18. Mais a face anterior do tronco, 18. Mais, mais 9, né? Que é do membro inferior. Então vamos ver quanto vai dar aqui. É, Então, deu 9 mais 18 mais 9. Vamos ver aqui. Vai dar. Vamos ver quanto que ele pesa. Pessoal, tô sem calculadora aqui. Mas eu vou abrir aqui porque está desatualizado. Aqui, se você quiser, eu te mando isso aqui depois, tá bom? Como são, ó, 4,5 mais 4,5 é 9 9 mais 9, 18, né? Aí aqui a parte superior, 18 mais 9. Aí a gente vai ver aqui quanto que vai dar. Vai dar 45, é isso mesmo. Vezes 2 vezes 45 dá 8.000. Dividido por 2 dá 4.050. Mas aqui tá desatualizado, pessoal. Hã? Viu? É 2 vezes a superfície corporal vezes o peso. Show? Dividido por 2 que vai ser primeiros 8 horas, depois nas próximas 16. Vamos passar. 2021 já vale de neve. A gente fica mais agarrado na, nas questões anuladas e desatualizadas do que as normais. 2021 Revale de NEP.
Um homem com 72 anos de idade foi tratado por equipe de atendimento pré-hospitalar após ser resgatado de pequeno quarto sem janelas em um prédio onde ocorreu um incêndio com combustão de material plástico inflamável. Havia fumaça no local. Apresentava rouquidão, havia fuligem no escarro e cílios e sobrancelhas estavam queimados. Foram evidenciadas queimaduras de segundo e terceiro grau na região anterior do tronco, membro superior direito e face. Assinar a alternativa que apresenta prioridade para atendimento inicial da vítima. Retirar roupas, resfriar com águas frias para interromper o processo da queimadura, controlar efetivamente a via oral, via aérea com intubação, cobrir a área queimada com campo estéreo, obter o acesso venoso para hidratação e analgesia. É isso, né, pessoal? Vamos seguir. Ó, 2021 desatualizada. No momento de urgências por queimadura, a avaliação da extensão da superfície corporal queimada do paciente pode ser feita pela regra dos 9, diagrama de Lund e Browder, e mais recentemente com o uso de aplicativos em smartphones. Utilizando a regra dos 9 em um paciente de 60 anos, pesando 60 quilos, 60 anos pesando 50 quilos, que teve queimadura de terceiro grau que atinge todo o membro superior direito. Então dá 9 mais 18. 9 mais 18 dá 27. Então a gente vai ver aqui. Então vai ser 27 vezes 2 vezes 50. Vai dar 2.700. Aí a gente faz na primeira 8 horas, depois nas próximas 16. Acredito que seja B mesmo. Bora ver aqui, pessoal. Por que está desatualizada? Pessoal, eu vou fazer assim. Eu vou fazer para mim pegar depois, porque eu gosto de estudar sozinho. E depois eu vejo qualquer coisa você me manda, como que funciona e tal, que eu te dou os insights, tá bom? É isso. E as atualizações a gente vai vendo. Porque como a gente está fazendo ao vivo, são questões surpresas. Então, às vezes eu fico meio assim, né? Mas vamos continuar. 163, 2022, Evaline Nepp. Homem de 35 anos, pedreiro, foi levado ao pronto-socorro municipal por socorristas, os quais informaram que o paciente havia sofrido queimadura enquanto realizava um trabalho de manutenção na própria casa. O socorro foi acionado pela família, que tinha ouvido ruído pela queda do homem no chão da laje. Aparentemente, ele encostou o fio elétrico, tendo lesão de iniciada no ombro direito e saído no pé esquerdo. Os socorristas o encontraram desacordado, mas se recuperou a consciência no trajeto ao hospital. Não se lembrava do ocorrido, mas respondia sua identificação e condições de saúde antes do evento. Referia muita dor na região lateral direita do tórax, em face direita. Considerando o caso apresentado, assinar a opção correta. A perda de consciência apresentada pelo paciente é evidente de arritmia cardíaca pelo choque. A queimadura elétrica causa lesões de entrada e saída que não correspondem ao trajeto da corrente. As lesões cutâneas apresentadas pelo paciente no momento do trauma definem o grau de profundidade de queimadura. As extensões das lesões cutâneas apresentadas no paciente no momento do trauma não têm relação com a gravidade do caso. É isso, né, pessoal? Não é porque é tipo aquela frase, aquele ditado, quem vê cara não vê coração, né? Quem vê a lesão por superficial nem sabe o que que tem por dentro, né? É mais ou menos isso aí. Vai 2024 e vai Guinep. Um paciente de 63 anos internado há 2 dias na UTI devido a quadro de insuficiência coronariana aguda inicia após o desjejum quadro súbito abdominal intensa e difusa. Ao exame físico, nota discreta taquicardia, abdômen doloroso difusamente, palpação com discreta extensão e contração muscular, palpação e dreads diminuídos. Radiografia de abdômen constata tensão gasosas em alças intestinais com edema de paredes e alças do intestino delgado.
sem sinal de pneumo peritônio. A ultrassonografia de abdômen observa-se gás venoso portal e imagem sugestiva de pneumatose intestinal. Vamos ver aqui. Considerando o quadro clínico, o paciente está com abdômen agudo obstrutivo, inflamatório, vascular e hemorrágico. Pessoal, uma pessoa que tem insuficiência coronariana aguda, ou pode ter até fibrilação atrial também, que vem com uma dor intensa, isso é o que, gente? Pode ser uma isquemia mesentérica? Pode ser, né? Então a gente pode pensar que pode ser de origem vascular. Realizar uma angiotomografia, encaminhá-lo para a laparotomia exploradora, pelo fato de estar com é, irritação peritoneal, né? Bora ver se é isso mesmo? Fechou. Poderia pensar que seria obstrutivo, mas o vascular é mais sugestivo. Até uma oclusão arterial aguda, né? Como caiu na prova de 2024.2. Vai. 2025, ó, saiu do forno agora, ó. 2025 Revalida INEP. Paciente do sexo masculino, 18 anos, chega pronto atendimento com dor abdominal, mesogástrico e epigástrico de início insidioso, caráter progressivo associado a náusea e hiporexia. A evolução do quadro tem cerca de 24 horas. Ao exame físico, a dor abdominal é exacerbada pela tosse e a discreta diferença de temperatura, 1,5. Além da dor, palpação profunda em região direita do abdômen. Leucócitos 14.000, com predomínio de neutrófilos, sumário de urina de 6 fios por cão. Qual é o diagnóstico mais provável? Ó, um paciente, né, jovem, que começou com uma dor na região do epigástrio e foi de caráter progressivo para fossa ilíaca direita, que está com leucocitose e febre. O que que é isso, pessoal? Apendicite aguda. É um tema muito pertinente. É um tema que, tipo assim, você tem que estudar. Então, a dor com hipercussão lombar direita? Não, isso aqui não é pielonefrite. Crepitação da parede abdominal acessando a presença de gás? Não, não é abdômen obstrutivo. Dor à palpação do hipocôndrio direito? Não, não é sinal de Murphy, também não é colecistite. Descompressão na espinha líquida anterior-superior e umbigo? É isso, né, pessoal? Essa é a manobra de Bloomberg. Bora, 2025 de novo, hein? Revalida INEP. Adolescente de 12 anos é levado à UPA devido ao quadro de dor abdominal iniciada há um dia. A dor era mais difusa inicialmente, mas após algumas horas de evolução passou a concentrar-se na fossa ilíaca direita, mais intensa. Além disso, o jovem apresentou vômito de conteúdo bilioso e inapetência. O exame físico abdominal defesa a palpação de descompressão brusca dolorosa. A partir desse caso, a alternativa que indica que seja avaliado por equipe cirúrgica é o quê? Do abdominal difuso, compressão brusca dolorosa, do abdominal associada a vômitos ou massa palpável em fossa ilíaca direita. Descompressão brusca dolorosa, né, pessoal? Isso aqui é uma sinal de Bloomberg de novo. Vamos passar. 2024, Revalida INEP. Só tá vindo questões atuais, né? Uma mulher com 22 anos procurou serviço hospitalar às 6 horas com dor periumbilical em cólica de forte intensidade. Nesse período de tempo, apresentou um episódio de vômito e manteve anorexia e náusea. Ao exame físico, encontra irregular estado geral com 38 de febre, dor intensa, descompressão manual brusca em fossa ilíaca direita, leucocitose, tomografia computadorizada de abdômen mostra esse apêndice aumentado de volume e desificação da gordura periapendicular. Com base nos dados relatados, a sinalização que apresenta conduta cirúrgica e antibióticos adequados. Vídeo laparoscópico, antibiótico profilaxia com metronidazol,
apendicectomia aberta, antibiótico com cefazolina e gentamicina, laparotomia exploratória, antibiótico por 7 dias com ciprofloxacina e metronidazol, ou apendicectomia laparoscópica, terapia pré-operatória com cefazolina e metronidazol. É isso, né, pessoal? Cefazolina mais metronidazol. Vamos para cima. 2021, Revalida INEP. Um homem com 42 anos de idade foi operado em um hospital secundário com quadro de apendicite aguda com necrose e abscesso em apêndice retrocecal. Fase 3, sendo realizada apendicectomia e drenagem do abscesso por incisão mediana infraumbilical. No terceiro dia de pós-operatório, começou a apresentar pico diário de aumento de temperatura, apesar dos antibióticos prescritos ceftriaxona e metronidazol. A incisão encontra-se com bom aspecto. Foram encontrados 15.000 de leucócitos e alteração na contagem diferencial de leucócitos, 5% de bastonetes no sangue periférico. PCR está aumentado, a dor a tentar refletir a coxa, o examinador exercia discreta pressão contrária ao movimento. A ausculta pulmonar normal e os ruídos hidroaéreos presentes. Com base nos dados apresentados, qual é a conduta? Solicitar radiografia de abdômen e pé deitado, substituir os antibióticos, manter os antibióticos precisos e avaliar o exame de 24 horas, ou solicitar tomografia de abdômen. Para ter um diagnóstico mais elucidado, a gente precisa solicitar um exame, né, de imagem. 2020, Revalida INEP. Uma mulher com 36 anos de idade, obesa, multipla, é admitida em pronto-socorro com quadro de febre alta com calafrios, dor no hipocôndrio direito e icterícia. Vocês estão vendo já aqui, né? Ela tem dor abdominal recorrente no hipocôndrio direito, geralmente associada à ingestão de alimentação gordurosa. Ao chegar à unidade hospitalar, encontra-se torposa, febril, com PA diminuído, né? Reagindo com faces de dor à compressão no hipocôndrio direito, com um ANF ausente. Os exames laboratoriais da paciente revelam 22.000 de leucócitos, né? Leucocitose com bilirrubina aumentada, fosfatase cardíaca aumentada, gama GT aumentado, ultrassom abdominal da paciente mostra a presença de dilatação das vias biliares extrahepáticas e vesícula biliar com algumas hipóteses hiperdensas e sombra acústica posterior. Pessoal, o que que é isso? Se você está estudando até aqui e não sabe o que que é isso, eu vou te falar agora. Uma mulher, né, adulto jovem, jovem adulto, obesa, febre alta com calafrios, dor no hipocondilite e icterícia. Isso aqui já é uma tríada, Charcot. Aí falou que tem dor abdominal, hipocondilite associado à ingestão de alimentação gordurosa, tá bom. Aí aqui diz que tá torposa e febril e com a pressão baixa. Então, junta a dor abdominal, icterícia e febre, mais torposa, mais hipotensão, dá o quê? Penta de Reynolds. É isso, né, pessoal? Vamos seguir. O que que é uma colangite? É é quando há uma complicação, quando a via biliar está impactada por uma pedra, né? O conduto, aí se torna uma coledocolitíase. Aí a complicação da colédoco é a colangite, que é uma inflamação do, do colédoco. Vai. 2012, Revalida INEP. Uma mulher de 45 anos de idade foi admitida à unidade de emergência com febre, dor no hipocôndrio direito,
Vômitos a 48 horas. Apresenta piora progressiva do quadro no momento em que sonolenta, confuso, com fácil sofrimento, desidratada, ictérica, duas coisas em quatro. Com extremidades frias, pulsos finos sem cianose. Temperatura de 39, frequência cardíaca aumentada, respiratória aumentada. Ausculta cardíaca com ou sem alterações. Abdômen de extensão abdominal moderada, dor, palpação superficial do hipogástrio e hipocô direito. Sem sinais de irritação peritoneal, ruídos hidroéleos reduzidos. Hematócrito normal, hemoglobina normal, leucocitose, PCR aumentado, bilirrubina aumentada, predomínio direta, glicemia aumentada, ultrassom com ausência de líquido livre, extensão de alças que prejudica a técnica do exame, vias biliares dilatadas. Além da reposição volêmica, qual a conduta inicial? Laparotomia, colestectomia, antibiótico, drenagem ou CPRE? Gente, antibiótico, né, pessoal? É o primeiro tratamento numa colangite. Aí depois a gente vai fazendo outros métodos não invasivos. Vamos seguir aqui. 2022, Revalinep. Uma paciente com 43 anos de idade, sem comorbidade, vem apresentando quadro de dor em pulmão direito, febre, colúria, colia fecal a 48 horas. Ao exame físico mostra lúcida, em tempo e espaço, quitérica, febril, pressão arterial normal. Apresenta dor, palpação profunda no ponto cístico sem massas ou visceromegalias. Realizou ultrassonografia que mostrou vesícula biliar com paredes levemente espessadas com cálculos pequenos no interior, dilatação das vias biliares, coleta com medida de 1 centímetro. Diante desse quadro, quais são respectivamente a hipótese diagnóstico e tratamento inicial? Pessoal, isso aqui é uma colangite, né? Então a gente corta esse. A gente trata com drenagem ou com antibiótico. Pessoal, se está menor que 4 centímetros, não há necessidade de drenar, tá? Bora continuar aqui. 2011, Revalidinep. Um paciente com 69 anos é atendido em visita domiciliar. Ele informa que nos últimos 5 anos teve episódio de crise de dor abdominal e fossa ilíaca esquerda, associada a febre baixa e parexia. Geralmente, quando ele percebe que vai ter uma crise, já usa os antibióticos que usou na crise anterior, tipo por uns 3 a 5 dias. E a situação é resolvida. Apesar de estar sintomático no passado, já esteve duas internações para uso de antibióticos parenterais, sendo uma delas cerca de 2 meses. Foi internado por 3 semanas em decorrência de verticulite complicado com abscessos pericólicos. Em relação às alternativas a seguir, assinale aquela que corresponde à conduta apropriada para o caso. Uma dieta rica em fibras e manutenção de antibióticos usada para a crise, orientar para que não use a medicação sem. Essa questão foi anulada, não? Sugerir que apresente o serviço de urgência, se tiver episódio de semelhante dor, aconselhar a unidade de atendimento ambulatorial secundário em cirurgia geral, coloproctologia, encaminhar para a unidade de saúde e solicitar colonoscopia. Pessoal, essa questão aqui ela é muito contraditória. Por quê? Porque você tem que orientar que não tem que tomar medicação. Você tem que dar uma indicação. Mas aqui, aqui, como somos proveiros, a gente vai na mais correta. Tipo assim, o que eles querem, entendeu? O que eles querem. O que a banca quer. Então, é isso, né? Aconselhar para um ambiente secundário, cirurgia geral, coloproctologista. É isso, pessoal. Bora seguir aqui. Mais uma questão 2024, Revalinep. Uma paciente com 60 anos atendida no serviço de emergência do Hospital Terciário apresenta quadro de dor abdominal de moderada intensidade há cerca de 3 dias, com piora há 2 dias, mais proeminente em fossa ilíaca esquerda, com melhora após o uso de analgésico comum. Tem antecedente de doença de diverticular do colo há 4 anos, com episódio de verticulite não complicado nos últimos 3 anos, constipação crônica com frequência circulatória por 3 semanas. Não está uso de medicações e não apresenta nem apresentou outras comorbidades.
encontros lúcidos, levemente desidratada, temperatura um pouco aumentada, tá febrícula, né? Cardíaca e pressão normal, dolorosa palpação profunda em quadrante inferior esquerdo, com plastão palpável em região suprapúbica sem descompressão brusca do abdômen. Quais são, com base nesse caso clínico, quais são, respectivamente, pós-diagnóstica e para exame de confirmação? Pessoal, isso aqui é uma diverticulite aguda, né? O que que você pede para uma pessoa que está com diverticulite? Pessoal, eu tô falando isso aqui, diverticulite. Mas isso é para a vida toda. Isso aqui é para prova prática também. Qual o exame que você vai pedir? O primeiro exame vai ser colonoscopia? Claro que não. Você tem que pedir isso, a colonoscopia depois de 4 a 6 semanas. Radiografia não, tomografia sim, é uma diverticulite. Vamos passar. Cirurgia tá vindo com força, né? 2017. Revalide Nep. Uma mulher com 72 anos de idade foi atendida na sala de emergência de um hospital por apresentar quadro de dor abdominal com 24 horas de evolução. Ao exame físico, a paciente estava em bom estado geral, aferiu com frequência cardíaca de 88 e pressão arterial aumentada também. Seu abdômen apresentava dolorosa palpação em fossa ilíaca esquerda, sem sinais de tração peritoneal. Foi realizada uma tomografia que evidenciou uma diverticulite aguda com imagem sugestiva de abscesso de 1,5 de diâmetro junto à parede do sigmoide e ausência de pneu peritônio. Diante desse quadro, a conduta adequada é: pessoal, se tem menos de 4 centímetros, não faz drenagem. Na verdade, ele tá com uma diverticulite não complicada. Então, jejum, hidratação e antibiótico. É isso. Bora passar. Questão de 2021, Revalida Inep. A última, hein, galera? Se você chegou até aqui, coloca aí nos comentários aí, hashtag aprovado, para dizer que você é mais que vencedor. Você é fenomenal. Bora. Vamos aí, que o solzinho tá legal hoje, hein? Vai. Paciente do sexo masculino de 65 anos foi atendido no serviço de urgência do hospital com queixa de dor em flanco. Opa. E fóssil esquerdos com início há cerca de 48 horas e piora nas últimas 24 horas. Nesse período, apresentou episódio febril de 38, aferindo em seu domicílio. Apresenta divertículos do cólon há cerca de 12 anos que foi submetido a gastrectomia parcial há 1 ano, podendo carcinoma gástrico em antro, estágio 1B. Apresentou relatório médico relativo a esse procedimento, no qual constava endoscopia digestiva alta com biópsia, confirmado diagnóstico histológico, tomografia computadorizada de abdômen e tórax revelava doença diverticular em sigmoide, colonoscopia confirmando doença diverticular em sigmoide. Ao exame físico, o paciente estava em bom estado geral, frequência aumentada, pressão normal, a frequência cardíaca normal, pressão normal, temperatura aumentada. O abdômen estava flácido, mas doloroso a palpação, profundo em flanco fossílico esquerdos, hipogástrio. Leucocitose, está preocupado pela possibilidade de ter um retorno do câncer. O exame complementar em explicação da confirmação diagnóstica nesse momento seria uma colonoscopia? Não, né, gente? Como a gente já falou de verticulite, não. É uma tomografia por emissão de pósitrons acoplada à tomografia computadorizada PET-TC, que poderá identificar a recidiva de neoplasia maligna. Pessoal, a gente está pensando numa diverticulite, né? Não uma neoplasia. Então, tomografia computadorizada de abdômen contraste venoso poderá identificar e mensurar as complicações de verticulite aguda do colo. É isso aí, né, pessoal? A radiografia não. E mais uma vez, mais um momento aqui, estamos juntos, passou e agora teremos outros momentos logo após. Que Deus te abençoe, tome bastante água, durma bem, se alimenta bem, pratique exercício físico, confie em Deus e tudo vai dar certo. Fique em paz, muito obrigado por esse vídeo, né? Por você estar aqui, seja bem-vindo e até a próxima. Que Deus te abençoe e muito obrigado. Valeu.